Graça e paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados, estamos de volta aqui para a continuidade dos nossos estudos a respeito do que faria Jesus em nossos passos. Muito bem, vamos então agora para o nosso sétimo passo, baseado sempre nos 10 mandamentos do Senhor para o seu povo de Israel, mas com respaldo também a nós, a Igreja de Jesus Cristo. Vamos nós então para o nosso sétimo passo. Não adulterarás. Meus amados, esse mandamento ele é muito claro no que tange ao assunto de que essa ordem é uma ordem bem clara da parte do nosso Deus para conosco. Tanto que nós não vamos ter muito o que falar. Serão apenas alguns minutos, porque mais claro do que isso não existe. A ordem foi dada, não adulterar, quer dizer, não ter uma pessoa além daquela que Deus determinou para você no casamento. O adultério ele só se consuma no casamento, né? A pessoa que não é casada, ela não comete adultério quando ambos não são casados. Mas se um deles for, o que for casado estará cometendo adultério. Ao passo que quando os dois são solteiros, não existe o adultério, mas pode ser chamado de uma fornicação, né? Você ter relacionamentos com outras pessoas diversas, a toda hora, a todo momento que você quiser, você sendo solteiro. Eu estou falando isso para cristãos. Cristão que tem essa consciência, né, do pecado. Mesmo ele cometendo, mas ele sabe o que ele está fazendo. E vale aqui dizer que é uma coisa que existe muito entre nós, gentios, nós, a igreja, dizer que isso é culpa do diabo. Amados, nem sempre a coisa é como se pinta. Nós costumamos sempre acreditar na conta, né, de Satanás os nossos erros. Nós cometemos o adultério porque nós queremos cometer. O diabo simplesmente ele coloca a pessoa à nossa frente e nos tenta. Mas a atitude de fazer o ato depende de nós. É escolha nossa, não dele. O papel dele, o papel do diabo é nos tentar. Mas fazer pecar cabe a nós. E pecar também. Ok? Então, como eu falei, nós não temos muito o que falar a esse respeito, mas eu quero deixar alguns pontos aqui importantes para a nossa meditação. Jesus nos dá muitas lições importantes para o nosso dia a dia a respeito do adultério, que realmente destrói qualquer casamento, qualquer união. O adultério é um dos pecados que realmente muito dificilmente você consegue consertar. Estou falando isso agora para casados, como eu, como você. É muito difícil quando a pessoa comete um adultério e a pessoa voltar a ter a credibilidade do outro, né, do seu cônjuge. Pode voltar a ter, mas sempre ficará uma dúvida no coração do outro. Porque dificilmente, amado, nós conseguimos perdoar. Porque você e eu, nós não perdoamos, né? Nós não esquecemos o fato. Nós podemos sim amenizar, colocar uma pedra sobre aquilo, mas esquecer a gente nunca esquece. Assim como Deus também. Nós pensamos que Deus se esquece, Deus não se esquece. Deus joga no fundo do oceano, como diz a palavra, no fundo do mar. Mas o nosso pecado, ele vai conosco até o final.
Nós somos perdoados, Deus nos perdoa. Deus concede a nós aquele perdão, aquele alívio à nossa alma, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Mas o nosso pecado, ele continua ali nos atormentando. Temos exemplos na Bíblia, o próprio Davi mesmo. Davi, enquanto viveu, ele conviveu com o seu pecado. E ele fala isso muitas vezes nos seus salmos, para que afaste dele os seus pecados, porque vem sempre à tona, fazendo-o lembrar de tudo aquilo que ele fez. Mas ele tinha o perdão de Deus, e teve o perdão de Deus, e está salvo, está no paraíso. Assim a Bíblia diz que Deus perdoa todo pecado. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito. É você acreditar em Satanás, obras que são do Espírito de Deus. Então, amados, o adultério, ele tem perdão de Deus, pode ter também o perdão também das pessoas, mas não pense que as pessoas irão esquecer. Deus também não vai te cobrar, né? Ele vai fazer você lembrar do pecado, mas para que você veja que ele foi perdoado por ele. Esse é o problema. Deus perdoa o pecado, mas as consequências, elas vêm. Deus pode abrandá-las, Deus pode amenizá-las, mas alguma coisa acontece. Então, amados, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos um fato muito importante na Bíblia que fala sobre isso, a respeito daquela mulher adúltera. Vocês se lembram, né? A mulher adúltera, que ela iria ser apedrejada por causa do seu pecado. E você note muito bem que a lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério, que fosse apedrejada. É uma sentença de morte daquela pessoa, daquela mulher. Mas note você lendo o texto, você começa a ver a atitude que Jesus teve com relação àquela situação daquela mulher. Jesus parecia estar totalmente alheio ao que estava acontecendo. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na areia. E alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Jesus estava escrevendo ali os pecados de cada um daqueles que estavam ali naquela hora. Não sabemos se era verdade ou não, mas isso não vem ao caso. Mas importa que Jesus estava escrevendo alguma coisa na areia. Isso é uma coisa muito interessante, a atitude que Jesus estava tendo ali naquele momento. Parecia que ele estava totalmente, não estando nem aí para aquela situação. Mas ele estava ouvindo as acusações. E nós temos que lembrar, amados, do seguinte: Jesus veio para salvar o que estava sendo perdido. Aquela mulher estava perdida em seus pecados. Já havia adulterado. Provavelmente não uma vez, mas outras vezes. Mas nunca tinha sido pega. Mas naquele dia foi pega. Então eles levaram essa mulher a Jesus para ver o que Jesus diria ou faria com aquela mulher. Se cumpriria a lei ou se Jesus iria afrouxar a lei. Amados, aí que entra a sabedoria de Deus. Jesus vira-se para aqueles homens e pergunta: quem não tem pecados que atire a primeira pedra? Note você que Jesus não disse aquele que tem pecado que atire a pedra. É interessante isso. Por que Jesus fez a questão de dizer aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra? Isso, para mim, amados, tem uma conotação bastante interessante de dizer o seguinte, que Jesus sabia que todos ali pecaram. Porque a Bíblia diz isso: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus.
Mas quando Jesus diz que atire a primeira pedra, ele quer dizer o seguinte: se vocês que estão aqui, alguém aqui não tem pecado, então que seja justo em lançar a primeira pedra, a primeira acusação, e se manter limpo diante de Deus. É interessante isso. Eu fico impressionado, amados, com a sabedoria de Jesus com relação a essas coisas. Jesus pegava as coisas nos mínimos detalhes. Graças a Deus, porque Jesus não é homem somente. Jesus era Deus. Ele sabia aonde tocar no coração de cada um. Assim como nos nossos corações, ele sabe aonde tocar. Ele sabe qual é o nosso pecado. Por mais que nós tentamos esconder, ele sabe. Ele sabe o nosso pecado. Ele sabe aonde está o pecado que cometemos. Então, amados, quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. É como se Jesus estivesse dizendo, você é justo, então você atire a pedra nessa mulher. Se você se acha mais justo do que ela pecou. Mas e você? Você não tem pecado, então você atira essa primeira pedra. Essa primeira pedra tem no sentido de que, então aplique a esta mulher o juízo, a culpa, a sentença de morte. Amado, isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente ouve o nosso Senhor dando essas lições para nós. Muitas das vezes nós dizemos para as pessoas, acusamos as pessoas, sem saber que nós também somos pecadores. Não estou dizendo que nós não devemos julgar. Temos que julgar, sim. Julgar, mas as atitudes das pessoas. Não as pessoas, mas as suas atitudes. Sejam elas certas ou sejam erradas. O que Jesus fez aqui. E todos ali naquele momento, diante dessa pergunta direta do Senhor, todos jogaram suas pedras ao chão. Ninguém lançou a pedra sobre aquela mulher, mas todos recuaram em sua decisão. É como disse, Jesus não podia deixar de cumprir a lei, determinava que aquela mulher fosse morta, fosse apedrejada, era uma adúltera, pecadora. Mas Jesus, naquela hora, amados, ele deu uma interpretação diferente à lei. Jesus mesclou a lei com a graça que perdoa, a graça que redime, a graça que renova, a graça que transforma a vida de uma pessoa que pecou. E a prova disso é que depois de todos terem saído dali daquele lugar, Jesus chama aquela mulher e pergunta, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E aquela mulher diz, Senhor, todos se foram, nenhum ficou. E Jesus, numa prova de um amor tão grande, assim como ele teve com aquela mulher, ele tem com você e tem comigo também, para nós que pecamos. Amados, nós pecamos sempre. Se não pecamos em atitudes, pecamos em pensamentos. O pecado do adultério não é maior nem menor do que qualquer outro pecado. Para Deus, todos os pecados estão no mesmo nível. Mesmo aquela mentirinha que nós contamos, que achamos que não tem nada a ver, não vai prejudicar ninguém, é pecado. É pecado. Omitir-se de alguma coisa é pecado. Assim como também o pecado do adultério. É o mesmo nível, não tem diferença nenhuma. Assim como roubar, como matar, como estuprar, como traficar, como
práticas de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo, é a mesma coisa para Deus. Não tem diferença. Mas olha o que Jesus diz para aquela mulher: mulher, nenhum deles te acusaram, nem eu tampouco te condeno, te acuso. Mas uma coisa eu quero que você faça: você volte e não peques mais. Olha o que Jesus disse: volte e não peques mais. É isso que o Senhor está dizendo para você agora aqui. Para o pecado que você cometeu. Até para mim também, para o pecado que eu cometi. Jesus diz: não peques mais. Não estou me referindo somente a pecado de adultério ou coisa parecida, a qualquer pecado que você ou eu tenhamos cometido. Deus diz para você: nem eu te condeno, eu te perdoo. Mas vá e não peques mais. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus faria em nossos passos. Ele iria perdoar essa pessoa. Nós também temos que perdoar, por mais difícil que seja. Porque, amados, a pessoa que adultera, ela sofre muito mais do que a pessoa que que sofreu a consequência do adultério. O outro. O outro sofre a dor de ter sido traído, mas a pessoa que traiu, ela se sente uma traidora. É como se fosse um martelo, martelando a cada momento o martelo batesse na sua cabeça por aquilo que ele fez, o que ela fez. Para quem fez, é muito mais difícil conviver do que aquela pessoa ter que conviver com aquela pessoa que adulterou. Porque a pessoa que sofreu o adultério, ela não tem o que perder tanto quanto aquela pessoa que adulterou. Que aquela pessoa que adulterou, ela arriscou até perder a sua própria salvação. Ao passo que a pessoa que sofreu o adultério, a ela só resta perdoar. Perdoar. É difícil perdoar. Não é para qualquer um. Tem que ter muito sentimento de amor, de compreensão, de compaixão, de misericórdia, de amor, em dar uma oportunidade àquela pessoa que cometeu aquele ato para com ela. É difícil. Eu já passei por isso também, em ter que perdoar. Perdoei. Amados, quem perdoa ganha mais do que o perdoado. Quem é perdoado se sente feliz porque foi perdoado. Mas quem perdoa se sente bem-aventurado, se sente agraciado por Deus, porque está fazendo o que Deus manda. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas quando perdoar, não jogue na cara da pessoa o pecado que ela cometeu. Apague. Perdoar é você abraçar a pessoa novamente e dizer para ela: olha, você errou, você pecou contra Deus e errou para comigo. Mas eu te perdoo, em nome de Jesus. E você abraça essa pessoa. Por mais difícil que seja, mas abraça.
Dá um abraço nela. Pegue na sua mão e diga para ela isto. Você está perdoado. É assim que se faz. Evangelho é isso. É amar. Amar a todo instante. É o que Jesus nos ensina. Bem, dando continuidade aqui então, deixa-me ver aqui. Amados, olha, Cristo, Cristo nos ensina todas essas coisas. Finalizando, eu quero dizer para você mais uma coisa. Preste atenção. Deus está pedindo a você para que você tenha uma vida santa, uma vida regrada, uma vida que Ele possa abençoar você. Mas Ele sabe que você e eu, nós vamos cair. Um dia, em alguma hora, nós caímos no pecado. Mas nós devemos ter plena certeza, amados, que mesmo quando cairmos, Deus nos levantará. Porque Deus é um Deus de amor. Ele abomina o pecado. Ele abomina ao pecador que se mantém no pecado. Mas Deus está disposto a te aperfeiçoar a cada dia para que você não faça mais esse tipo de coisa. Porque Ele te ama, Ele quer que você seja um novo homem, uma nova mulher. Então, amados, é como falamos no início, não temos muito o que falar sobre esse assunto e descrever tantas outras coisas aqui, simplesmente porque o próprio mandamento já diz, não adulterarás. Pronto, acabou. Você não tem que procurar uma outra mulher, um outro homem para satisfazer a você como homem ou como mulher. Deus já te deu o teu companheiro, a tua companheira. Então resta a você usufruir daquilo que Deus deu para você de presente. Ah, pastor, mas eu não vivo bem com minha mulher, não vivo bem com meu marido. Ele me traiu, ela me traiu, então vou fazer a mesma coisa. Não, não é por aí. Não é por aí. Você não tem que cometer o mesmo pecado que o seu marido, que a sua esposa cometeu. Você tem que mostrar que você é uma outra criatura, você é uma nova criatura. E você tem que mostrar a ele que é uma nova criatura, ou a ela, através do teu perdão, se ele cometeu algum pecado contra você, se ele ou ela adulterou contra você. Não quer dizer que você vai ter que ficar perdoando a vida toda. Não, não se trata disso. E creio também que nem Deus quer também isso. Porque o adultério é a primeira coisa que acontece, é uma quebra de confiança. A pessoa parece que deixa de confiar no outro. E isso é muito triste. E para recuperar isso é muito difícil. Pode-se levar anos para você recuperar a confiança do seu cônjuge. Mas com Deus nada é impossível. Então, ore, ao invés de você colocar o seu dedo, ore, ore por ele, ore por ela, para que Deus transforme
esse coração para não mais pecar. Essa é a atitude. E eu tenho certeza, essa pergunta que eu vou te fazer aqui agora, você tem a resposta. Em teus passos, o que faria Jesus? Ele perdoaria ou ele não perdoaria? Eis aí a questão. Pense nisso. Pense nisso. Existem outros aspectos de adultério, mas preferimos manter aqui porque eu creio que Deus está falando especificamente adultério na questão de casamento. O adultério também pode ser em questões espirituais também. Você adulterar contra Deus quer dizer você trair. Adulterar quer dizer trair. E quantas vezes nós não traímos a Deus? Quando pecamos, nós traímos a Deus. Quantas vezes não adulteramos também contra Deus? Mas essa é uma outra questão. O que eu quis somente enfocar aqui foi a questão do adulterar com relação ao casamento. Que eu creio que foi esta a razão principal que quando Deus falou a Moisés para que o povo não adulterasse, não se prostituísse ou coisa parecida. Então, amados, se você tem um caso desse na sua família, Deus quer que você perdoe. Perdoa. Você tem muito a ganhar fazendo isso. E Deus vai te honrar com esta atitude. E assim, nós terminamos o nosso 7º passo. Pense nisso. Reflita mais uma vez sobre isso. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo todos os dias. E vamos nos preparar agora para o 8º passo. Um assunto muito interessante que você precisa ouvir. Ok? Um grande abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graça e paz.